Boa tarde, pessoal. Hoje a nossa monitoria vai ser focada no tema do livramento condicional, que foi o tópico tratado pela Luzia nessa última semana de outubro. E é isso, vou revisar os principais pontos, lembrando que a aula já é um resumo, né? Porque o estudo aprofundado vem do nosso estudo domiciliar. A aula já é um resumo, a monitoria, por sua vez, é um resumo do resumo, só para relembrar os principais pontos, né? E incentivar o estudo por meio da doutrina, por meio da lei seca. Então, seguindo, livramento condicional. O que é, primeiramente? É a antecipação da liberdade plena do condenado. É um mecanismo que permite que o condenado saia de forma antecipada, cumpridos alguns requisitos subjetivos e objetivos, que a gente vai ver mais para frente. O livramento condicional é absoluto, né? Ele gera um direito adquirido, uma vez que a pessoa sai em livramento condicional, não tem mais forma nenhuma dela voltar para a prisão? Não. É um livramento precário. Precário, quando a gente diz precário nesse contexto jurídico, significa que é algo revogável, algo que pode ser desfeito. Então, o livramento, cumpridos os requisitos, a pessoa, né, o condenado pode solicitar e conseguir o livramento, e conseguindo, ele tem obrigações a cumprir, tem condições que ele precisa cumprir enquanto ele estiver em livramento condicional. A mesma coisa da suspensão condicional da pena. Requisitos que devem ser cumpridos durante esse período da suspensão. E se esses requisitos do livramento forem descumpridos, isso pode ensejar a sua revogação e o condenado volta para o estabelecimento prisional para terminar de cumprir sua pena. Então, é um direito subjetivo do reeducando, na medida em que, cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos, o juiz das execuções fica obrigado a conceder o livramento, mas não fica impedido de revogá-lo caso haja um descumprimento das obrigações. Quais os requisitos objetivos? São 3. Pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, pena igual ou inferior a 2 anos, acredito que vocês se lembram, é o patamar fixado para suspensão condicional, o sursi. Se a pena fixada é de 2 anos, cravado, ele também pode conseguir o sursi, ou se não conseguir, começa a cumprir pena e depois pode tentar o livramento condicional. E se a pena é superior a 2 anos, daí começa a cumprir pena e no momento correto vai solicitar o livramento condicional. Segundo requisito objetivo, que o condenado tenha reparado o dano causado pela infração, salvo impossibilidade de fazê-lo. Então, havendo possibilidade, tanto possibilidade fática, ou seja, se a infração for passível de reparação e se o condenado tiver condições materiais de reparar, ele tem que reparar. Agora, se for um dano irreparável ou se houver possibilidade de reparação, mas o condenado não puder, daí tudo bem, fica comprovada a impossibilidade. Mas, havendo possibilidade de reparar o dano, ele tem que ser reparado para ficar cumprindo o segundo requisito objetivo. E, em terceiro lugar, cumprimento de parte da pena. Eu não vou me estender nos percentuais, quero apenas pontuar que são 3. Cumprimento de 1/3, metade ou 2/3 da pena, a depender da natureza do crime. E aqui eu não quero me estender para que vocês possam entender cada um desses percentuais no seu próprio estudo domiciliar. Vale apenas ressaltar que consta do artigo 83 do Código Penal nos seus incisos 1, 2 e 5. Primeiro, segundo e quinto, os percentuais, né? 1/3, metade ou 2/3 da pena é o que vai ter de ser cumprido pelo condenado para ele poder solicitar o livramento condicional. Agora, os requisitos subjetivos. Os requisitos objetivos, eu acredito que eles sejam até mais fáceis de serem cumpridos. Por quê? Pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos é bem comum de ser fixada, né, na sentença. Condenado ter reparado o dano ou ficar comprovada a impossibilidade também. Comprovar a impossibilidade não é uma coisa extremamente difícil e se for um dano possível de reparar e o condenado tiver reparado, isso também não é algo impossível de comprovar, é só juntar a prova da reparação nos autos e solicitar.
E, por fim, o cumprimento de parte da pena, basicamente, é o condenado começa a cumprir, passa um tempinho, a depender da natureza do crime, ele pode solicitar o livramento. Então, são requisitos muito fáceis de serem cumpridos, a meu ver. Agora, os requisitos subjetivos é que são elas, porque eles se referem à condição do condenado enquanto condenado, ao comportamento dele enquanto condenado. Primeiro requisito subjetivo, primeiro de 5. Comprovação de bom comportamento prisional por meio de atestado de boa conduta emitido pelo diretor do presídio. Então, o livramento condicional ele vai muito. A concessão do livramento vai muito do comportamento do preso. Se é um preso que vive arrumando confusão, que não trabalha, que não estuda, que não faz o possível para ter uma boa conduta dentro da prisão, é bem difícil que ele consiga. Então, comprovação de bom comportamento prisional, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Então, a partir do requerimento do livramento condicional, vão ser analisados os últimos 12 meses, né, o último ano para trás, e para entender se esse condenado cometeu alguma falta grave. Se ele tiver cometido alguma falta grave nesse período de até um ano, a partir de até um ano, né, tipo assim, requereu o livramento, vou contar um ano para trás. Se nesse período de um ano para trás ele cometeu alguma falta grave, ele não vai conseguir o livramento, vai ter que aguardar mais 12 meses para poder pedir de novo. Em terceiro, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, o que vai ser atestado também pelo diretor do presídio. Lembrando que o trabalho nos regimes fechados, semiaberto, né, que é o trabalho dentro da prisão, dentro do presídio, ele não é um trabalho forçado, ele não tem esse caráter de trabalho forçado, mesmo porque o estabelecimento prisional ele não é um campo de concentração, ele não é um trabalho, ele não é um campo de trabalhos forçados. O trabalho ele tem esse caráter de reabilitação daquele preso, mas ele não é obrigado, ele não sofre nenhum tipo de castigo físico se ele não trabalhar. No entanto, se ele trabalhar, isso beneficia e muito a sua situação, tanto para fins de conseguir o livramento condicional, porque se ele trabalha, pode-se entender que ele tem uma boa conduta prisional, não necessariamente o preso que trabalha tem uma boa conduta, mas pode-se levar a crer isso, então já ficam 2 requisitos cumpridos, trabalhar e ter uma boa conduta, e além disso, o preso que trabalha, além do livramento condicional, ele também conta dias para remissão da pena. A cada 12 horas de trabalho, a cada 3 dias de trabalho, ele reme um dia da pena. Então, o trabalho, apesar de não ter esse caráter forçado de forma física, ele se torna algo. Se torna quase que uma obrigação moral para o preso que quer sair, vez que o trabalho dentro da prisão preenche a situação daquele preso de muitos benefícios. Quarto requisito subjetivo é a aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Isso aqui é um requisito que a lei prevê, mas na prática não tem muito como comprovar, porque significa o quê? Que o preso ele vai ter que comprovar que ele vai ter como ele tem que comprovar que ele vai ter como se sustentar uma vez que ele consiga o livramento condicional, que ele vai ter um trabalho. Só que ele não tem garantia de que ele vai conseguir um trabalho, mesmo porque a gente sabe qual é a situação do egresso do sistema prisional no contexto brasileiro. São pessoas que muito provavelmente não vão conseguir um emprego formal, registrado, CLT, e vão acabar no subemprego. Se não voltarem para a criminalidade, são pessoas que vão acabar no subemprego, né, na informalidade. Então, aqui o juiz das execuções acaba aceitando carta de recomendação, enfim, mas é uma coisa bem tipo a justiça fazendo vista grossa, porque não tem muito como o preso comprovar que ele vai conseguir se sustentar. A não ser que seja uma pessoa que vai sair e vai viver de renda, por exemplo. É uma pessoa que tem uma pensão para receber, ou que já tinha um dinheiro guardado antes de ser preso e vai viver dessa renda, enfim. Daí beleza, mas se for um egresso que precise trabalhar para se sustentar, ele não tem como garantir para a justiça que ele vai conseguir um trabalho registrado. Então a justiça até aceita cartas de recomendação, enfim, mas é algo não muito garantido. E por fim, para o condenado por crime doloso com violência ou grave ameaça à pessoa, é preciso que haja uma constatação de que esse egresso tem condições pessoais de sair sem voltar a delinquir.
E essa prova é feita via exame criminológico. Então, o exame criminológico ele não é obrigatório, via de regra, mas nesse caso do livramento condicional, se for um condenado por crime doloso com violência ou grave ameaça à pessoa, que esteja pleiteando o livramento, daí vai ter que ser feito o exame, né, que é uma avaliação psicossocial, para entender se essa pessoa é capaz de sair sem voltar a delinquir, sem gerar perigo para si mesma ou para o resto da sociedade. Qual o procedimento para obtenção do livramento? Ele pode ser concedido em virtude de requerimento do próprio sentenciado, ou seja, o próprio preso, entendendo que já cumpriu o percentual da pena necessário, entendendo que ele cumpre os requisitos subjetivos, ele mesmo pode fazer um requerimento, ou seu cônjuge, parente em linha reta, ou o próprio diretor do presídio, se for o caso, ou ainda por iniciativa do Conselho Penitenciário. Por quê? Honestamente, não sei como isso se dá na prática, se é comum o diretor do presídio ou o Conselho Penitenciário solicitarem, né, em nome dos presos. Eu acredito que situações como essa possam ocorrer em casos de superlotação de estabelecimentos prisionais. Em casos de presídios que assim, não tem mais vaga e não tem mais o que fazer, não tem mais lugar para colocar gente, é uma saída. O diretor do presídio, o conselho penitenciário fazer um pente fino, uma relação dos presos que já poderiam estar em livramento condicional e requererem. Mas, repito, é o meu entendimento, a minha leitura da situação, mas eu não sei como isso realmente acontece na prática. Acredito que seja mais a requerimento do próprio sentenciado, né, por meio de advogado ou dos seus parentes, dos seus familiares. Condições. Agora o ponto nevrálgico. Por quê? Uma vez que ele conseguiu o livramento condicional, ele não está livre. O livramento, o próprio nome do instituto, livramento condicional. Ele está condicionado ao cumprimento de alguns requisitos. Descumpriu, revoga o livramento condicional, ele volta para a prisão para terminar de cumprir a pena. É a mesma lógica da suspensão condicional da pena. Suspensão condicional. O cumprimento da pena na cadeia fica suspenso e essa pessoa tem que cumprir alguns requisitos durante o período de prova, né, durante o período da suspensão, para daí, ao final desse período, ter a sua pena extinta. É a mesma lógica para o livramento condicional. Conseguiu o livramento, vai cumprir algumas condições enquanto estiver em livramento. Cumpridas as condições, passado o tempo do livramento, né, que vai durar, se cumpridas as condições, vai durar até o tempo que falta para a pessoa cumprir a pena. Tipo, sei lá, tá condenado a 8 anos, com 5 conseguiu o livramento, né? Cumpriu 5 dentro da prisão, conseguiu o livramento. Faltam 3. Durante esses 3 anos que faltam para terminar de cumprir a pena, vai cumprir essas condições. Cumpriu tudo certinho, passou esse restante do tempo, daí vai ser extinta a punibilidade. Não cumpriu, isso vai dar causa para revogação e o condenado vai voltar para a prisão para terminar de cumprir lá a sua pena. Quais as condições? Tenho 2 classes de condições, obrigatórias e facultativas. As condições obrigatórias são 3. Obtenção de ocupação lícita dentro de prazo razoável. Então, o juiz vai fixar, né, o juiz das execuções, que é quem concede o livramento condicional, ele vai fixar um prazo para aquele preso arrumar um emprego honesto, registrado, tanto que um dos requisitos subjetivos é o condenado conseguir comprovar que ele vai poder se sustentar por meio de trabalho honesto. Ele consegue comprovar? Não, mas é um dos requisitos. Para cumprir esse requisito, é aceita a carta de recomendação. Daí, beleza, conseguiu o livramento. Na sentença que vai conceder o livramento, o juiz vai fixar um prazo para ele efetivamente conseguir um emprego. Ele não apresentou uma carta de recomendação, então ele vai ter que ser contratado ou por esse lugar ou por algum outro igualmente honesto. Segunda condição obrigatória, comparecimento periódico em juízo para informar as atividades. É a mesma lógica da suspensão condicional, comparecer de tempos em tempos em juízo para informar o que tem sido feito durante esse período da liberdade condicional. E, em terceiro lugar, não mudar do território da comarca sem prévia autorização do juízo das execuções. Na suspensão condicional da pena, é não se ausentar da comarca, viajar, sair rapidamente,
sem autorização. Aqui no livramento condicional é não se mudar, né, não transferir o domicílio para uma comarca diferente sem autorização do juízo das execuções. Essas são as condições obrigatórias. Agora, as condições facultativas são aquelas que o juiz das execuções pode fixar na sentença ou não, fica a critério. Condições facultativas: não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida da observação cautelosa de proteção. Como assim, a autoridade incumbida da observação cautelar de proteção? Esse livramento condicional ele vai ser acompanhado por alguma autoridade da segurança pública. Né? Nos filmes dos Estados Unidos, a gente costuma ver, meu agente da condicional, meu agente da condicional. Aqui no Brasil não tem exatamente essa figura do agente da condicional, mas a justiça verifica o cumprimento dessas obrigações por parte do réu que está em livramento condicional. Existe um setor no juízo das execuções para verificar isso, né? Para verificar o cumprimento dessas condições. Então, por isso, não mudar de residência sem comunicar ao juízo e à autoridade incumbida dessa verificação. Segunda característica, né, obrigação facultativa. Segunda condição facultativa do livramento condicional: recolher-se à residência em horário fixado pelo juiz e, por fim, não frequentar determinados lugares que devem estar expressamente mencionados na sentença. Lembrando que essas condições facultativas, o próprio nome já diz, facultativas, elas podem ou não ser concedidas, ser determinadas pelo juiz das execuções na sentença. Agora, as condições obrigatórias são aquelas que necessariamente o liberto vai ter que cumprir para ele poder, ao final, né, cumprir bonitinho, para ao final ter a sua pena extinta. Chegando ao nosso slide final, hipótese de revogação do livramento condicional. Também tenho duas frentes. A hipótese obrigatória: se o liberto, né, a pessoa que foi beneficiada pelo livramento condicional, for condenada durante essa liberdade condicional em definitivo a uma pena privativa de liberdade por crime cometido antes ou depois da concessão do livramento, isso é causa obrigatória de revogação. Então, o cara conseguiu, né, foi liberto de forma condicional, tá lá no livramento, tá lá vivendo a vida dele, conseguiu um emprego honesto, tudo. Sobrevém uma condenação. Pode até ser de um crime anterior a esse que deu causa ao livramento condicional. Vem uma nova condenação por um outro crime, condenado em definitivo, trânsito em julgado, a uma pena privativa de liberdade. Daí ele vai voltar para a prisão, terminar de cumprir a pena para a qual tinha sido concedido o livramento, e depois vai continuar na prisão para cumprir a nova pena, né, a qual ele foi condenado. Se a nova condenação se referir a crime anterior, vai ser descontado o período de prova já cumprido, e se referir a crime posterior, não vai haver tal desconto. Então, se um crime foi anterior ao livramento, à concessão do livramento condicional, esse período que ele já ficou na prisão vai ser descontado. Agora, se essa nova condenação se refere a um crime que ele cometeu após a concessão do livramento, daí não vai descontar esse tempo que ele já ficou na prisão, daí ele vai cumprir desde o começo a nova pena. E a segunda hipótese de revogação do livramento é se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações impostas na sentença, ou se ele vier a ser condenado irrecorrivelmente por um crime ou contravenção a uma pena que não seja privativa de liberdade. Então, condenação posterior a condenação posterior a uma pena privativa de liberdade por outro crime é hipótese obrigatória de revogação do livramento condicional. Agora, a condenação, né, transitada em julgado por um crime ou contravenção cuja pena não seja privativa de liberdade, ou seja, pena de multa ou pena restritiva de direitos, aí isso pode ser causa de revogação, né? E o juízo das execuções é que vai entender se cabe ou não revogar o livramento condicional, já que essa nova condenação não é uma pena privativa de liberdade, mas sim a uma restritiva de direitos ou pena de multa. Porque a pena de multa ou a restritiva de direitos, ela pode ser cumprida durante a vigência do livramento condicional. Supondo que a pessoa está em casa, ela foi condenada a, sei lá, está em casa no sentido de estar cumprindo o livramento condicional e sobrevém uma nova condenação para ela prestar serviços comunitários. Se ela está em livramento condicional, então ela pode prestar o serviço comunitário porque ela já está na rua. Então, uma coisa não anula a outra, né? O
O estar em livramento não impede que ela cumpra essa pena restritiva de direitos ou não impede que ela pague a multa. Então, essa nova condenação a uma pena restritiva de direitos ou de multa pode ser causa de revogação do livramento condicional, mas depende do entendimento do juízo das execuções. Assim como se o condenado, né, a pessoa que está em livramento condicional, descumpre qualquer das condições obrigatórias ou facultativas, isso também pode ser causa de revogação, porque depende da condição que foi descumprida, se é uma condição obrigatória, se é uma condição facultativa, qual das condições obrigatórias ou facultativas que foi descumprida, porque às vezes pode ser que não caiba, por exemplo, às vezes a pessoa não conseguiu uma ocupação lícita, tipo, tá desempregado, tá em livramento condicional e tá desempregado, não necessariamente voltou para o crime, mas também não conseguiu um emprego honesto, porque é difícil para um egresso do sistema prisional conseguir um emprego. E aí, querendo ou não, desempregada, essa pessoa está descumprindo uma condição do livramento, mas cabe revogar esse livramento só porque a pessoa não conseguiu uma colocação formal de emprego. O juízo das execuções é que vai entender isso e ver se cabe ou não. Por fim, extinção da pena, né? Extinção da punibilidade. Se ao término do período de prova, ou seja, se ao término desse período em que a pessoa está em livramento condicional, todas as condições foram cumpridas, o livramento não foi revogado nem prorrogado, o juiz vai declarar extinta a pena, ouvindo antes o Ministério Público. Mesma lógica da suspensão condicional da pena, na suspensão também. Passado o período de prova, se a pessoa não deu causa à revogação ou à cassação desse benefício, vai ser extinta a sua punibilidade. Ponto. Extinta a punibilidade, para fins de reincidência, é o mesmo esqueminha que acredito que vocês já tenham visto com a Luzia. Da data em que a pessoa termina de cumprir a pena ou da data em que é extinta a sua punibilidade, conta 5 anos para frente. Nesses 5 anos, ela ainda é considerada reincidente para fins penais. Passados esses 5 anos, ela volta a ser ré primária, conforme o sistema da temporalidade da reincidência, e pronto, segue a vida, beleza. Então, só para recapitular com vocês, repassar um pouquinho, livramento condicional é a antecipação da liberdade plena do condenado, que não é uma coisa absoluta e sim precária, ou seja, revogável, se for descumprido algum requisito, alguma condição, esse réu liberto pode voltar, né? Esse condenado liberto pode voltar para a prisão, para o presídio, para terminar de cumprir sua pena. Requisitos objetivos. Pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Que o condenado tenha reparado o dano causado pelo seu crime, salvo total impossibilidade de fazê-lo, e que ele tenha cumprido parte da pena, 1/3, metade ou 2/3, a depender do que consta no artigo 83, incisos 1º, 2º e 5º. Requisitos subjetivos, que se referem à personalidade do preso e ao seu comportamento durante a prisão. Comprovação de bom comportamento prisional, atestado pelo diretor do presídio. Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses a partir do requerimento do livramento. Então, requeri o livramento hoje, de hoje eu vou olhar para os últimos 12 meses, né, para trás. Se nesse período do último ano foi cometida alguma falta grave, não vai ser concedido o livramento, esse preso vai ter que esperar mais 1 ano para pedir de novo. Terceiro, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, o que também vai ser atestado pelo diretor do presídio. Então, lembrando, o trabalho dentro da prisão não é obrigatório, mas ele beneficia muito o preso, tanto para fins de livramento condicional, quanto para fins de remissão da pena. Quarto, aptidão para prover a própria subsistência. O preso tem que comprovar que, saindo da prisão, ele vai conseguir se sustentar de forma honesta. Ele tem como garantir isso? Não. Via de regra, os advogados juntam cartas de recomendação, mas isso não é uma garantia, isso é uma possibilidade, mas não é garantido que esse preso vai realmente conseguir um emprego, mas ele está juntando um documento que aventa a possibilidade de ele conseguir uma colocação profissional. E por fim, se for um condenado por crime doloso com violência ou grave ameaça à pessoa, tem que ser feito o exame criminológico, que é uma avaliação psicossocial para entender se ele é capaz de sair sem voltar a delinquir, sem gerar
perigo para si mesmo ou para o resto da sociedade. Cumpridos esses requisitos subjetivos e objetivos, qual o procedimento? O requerimento pode ser feito por parte do próprio sentenciado, do seu cônjuge, de familiares, do diretor do presídio ou do conselho penitenciário. Esse requerimento pode ser feito pessoalmente, sem a necessidade de representação por advogado, mas o mais comum é que seja representado por advogado. Mesmo que o preso, ele mesmo queira requerer, ou os seus familiares, via de regra, esse preso ele já tem um advogado, e é esse advogado que vai entender qual que é o momento correto para a solicitação do livramento. Conseguiu o livramento, quais as condições que ele tem que cumprir durante o período em que ele está em liberdade? Obrigatórias são 3. Obtenção de ocupação lícita, né, de trabalho lícito, dentro de um prazo fixado pelo juiz, comparecimento de tempos em tempos em juízo para informar suas atividades e não se mudar da comarca sem informar o juízo das execuções. Condições obrigatórias. Já as condições facultativas, não mudar de casa, né, não mudar de residência sem comunicar ao juízo das execuções, voltar para casa, né, recolher-se à sua residência em horário fixado pelo juiz na sentença, e não frequentar alguns lugares também fixados pelo juiz na sentença. Por fim, hipóteses de revogação do livramento condicional. Revogação obrigatória. Sempre vai ser revogado o livramento condicional quando, durante o período do livramento, esse condenado for novamente condenado por um outro crime, né, a uma pena privativa de liberdade. Agora, hipótese facultativa de revogação. Pode ser revogado, mas não necessariamente vai ser. São duas as hipóteses. Se esse liberto, né, se esse liberado for pego descumprindo alguma das obrigações impostas na sentença, né, o descumprimento de alguma das obrigações pode dar causa à revogação, mas não necessariamente, isso tem que ser avaliado pelo juízo das execuções. E, por fim, se ele for condenado de forma irrecorrível, né, transitou em julgado a condenação por um novo crime ou uma contravenção, mas essa condenação for a uma pena de multa ou a pena restritiva de direitos. Pode ser causa de revogação, mas não necessariamente. Por quê? Uma vez que ele está em livramento condicional, isso não impede ele de cumprir a pena de multa ou restritiva de direitos. Então, cabe ao juízo das execuções avaliar se vai revogar o benefício ou não. Por fim, terminou o período de prova. O condenado não deu causa para revogação ou para prorrogação desse benefício, o juiz, ouvindo o MP, né, o juiz das execuções, vai extinguir a pena. Extinguiu a pena, da data da extinção conta 5 anos, esse condenado volta a ser, esse ex-condenado volta a ser réu primário e pronto, segue a vida, como vocês já aprenderam com a Luzia o critério da reincidência. Essa foi a nossa monitoria de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Hoje foi curto, porque foi um único tempo. Semana passada foi só suspensão condicional da pena, também foi rapidinho. Hoje só livramento condicional. E eu reviso só os principais pontos. Eu não me aprofundo em cada um dos institutos, mesmo porque a gente nem tem tempo hábil para isso. Então, é mais para revisar o que é mais importante para vocês, principalmente para estudarem para as provas, mas principalmente para incentivar vocês a se aprofundarem por meio do estudo pessoal. Novamente, recomendo o Direito Penal Esquematizado, do André Stefan e do Vitor Eduardo Rios Gonçalves, para estudar para as provas, e o curso de Direito Penal Parte Geral, do Vitor Eduardo, para vocês se aprofundarem em cada um dos institutos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fico à disposição para tirar dúvidas. Se tiverem alguma dificuldade na matéria, podem entrar em contato com os canais que já foram disponibilizados. E até a nossa próxima monitoria.